Muitas revelações gigantes aconteceram no arco de Egghead. A maior dela é que o mundo inteiro afundou mais de 200 metros, que toda uma civilização hiper avançada foi completamente inundada pelo poder das armas ancestrais. Mas o grande incidente de Egghead, que até agora não temos exatamente a certeza do que é, apesar de que, óbvio, podemos especular ser essa grande revelação para todo mundo, ainda tem um detalhe que muita gente tá se esquecendo. Talvez a coisa mais importante que ia acontecer ou já aconteceu em Egghead para o enredo não seja a revelação de Vegapunk para todo mundo. Talvez Barba Negra seja o personagem mais importante de Egghead, que fez o movimento mais importante da saga, sem nem estar lá. Por quê? Van Augir e Catarina Devon foram para Egghead com uma missão muito específica. E o Chico Peltier perguntou, palpite para o que o Barba Negra quer com a aparência de Saturne. E essa é justamente a questão. Então, a gente não pode esquecer duas coisas importantes. Primeira, não era a missão original da Catarina Devon e do Van Augir pegar a identidade do Jay Garcia Saturno. No entanto, vendo Gorosei na sua forma demoníaca, eles não titubeiam. A Catarina Devon toca nele, obtém a aparência dele, porque se você não lembra, ela tem a fruta zona mitológica da Kitsune, tendo já a capacidade de se alterar e mudar de identidade conforme ela deseja, como a gente viu quando ela virou Absalom para enganar o Gekomori. O Gekomori tá preso em Hatinusso até hoje, provavelmente, graças a esse movimento maroto. Então, tal qual a Mani Mani no Mi do Mr. Chu, é uma fruta que tem um poder devastador mais delicado, mais suave. O Crocodile usou o Mr. Chu para poder causar um tumulto e enfraquecer a posição do Rei Cobra em Alabasta. Agora, o Barba Negra tem um poder parecido em mãos, mas obviamente os seus objetivos são muito mais megalomaníacos. A gente sabe que em Egghead algumas coisas já tinham sido noticiadas, inclusive que Luffy tinha pego o Vegapunk de refém. Então o Barba Negra sabia que tava uma treta gigante acontecendo na ilha. No entanto, ele manda os dois com um objetivo específico. Pra mim, tá muito claro essa altura. Obter a identidade de alguém com autoridade alta no governo mundial. Então, provavelmente, Jay Garcia não era nem o alvo original. Talvez o próprio Vegapunk fosse o alvo, porque no momento em que o Barba Negra dá a ordem para os seus tripulantes, talvez ele ainda achasse que Vegapunk fosse um cientista de altíssimo calibre. Mas no final das contas ele deu muito mais sorte. No final das contas, caiu Jay Garcia Saturno no colo dele. Essa identidade tão sombria, né? Porque eu duvido que o Barba Negra soubesse que ele era um Uchione, um demônio. Mas agora a Catarina Devon sabe. E o Van Augir também. Então, o que isso vai resultar? Tá, vamos lá. Essa é fácil. Pra mim, o Barba Negra tá ativamente buscando um lugar no governo mundial. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que ele quer ser o rei do mundo, tal qual Shebeck, como o Sengoku avisou lá no capítulo 957. E claro, o Barba Negra tem a vontade herdada do Shebeck. Ele tem o sabre do Shebeck. Ele tem o barrigão do Shebeck. O Lip sabe muito bem disso. Então, o que eu tô falando é o seguinte. O Barba Negra vai usar o Jay Garcia Saturno como identidade, como Catarina Devon, para conseguir obter algum favor ou algum acordo diplomático com o governo mundial e, a partir disso, cometer um golpe e tirar até o Imu-sama do poder. Desde o início, a gente quer que o Barba Negra seja o vilão final. Ele tava lá em Logtown. Ele é um cara muito importante, citado desde a ilha de Drum. É muito tempo atrás. Então, pensa comigo. Não faz sentido ele ser o vilão final e não o Imu-sama? Conforme a gente vê esse Imu olhando para um quadro da Lilith, parecendo um cara solitário, um cara esquisito, um cara patético, eu comecei a pensar o seguinte. Oda gênio. Por quê? Ele adora fazer esse tipo de formato. Um vilão patético e um vilão perigoso badass. Até em Enies Lobby é assim, por exemplo. O Spanda é claramente um cara patético, revoltante, nojento. E o Lute é o vilão badass da porradaria. Quem sabe no final do mangá isso não vai ser Imu-sama, o vilão patético, e Barba Negra, realmente o último obstáculo em nível de poder da obra. E calma, não tô falando que ele vai ser fraco. Você lembra do Orochi? O Orochi tinha uma fruta Zoan mítica. E eu não duvido que o nível de poder dele fosse até razoável, mas ele é eliminado pelos Bains depois de derrotado completamente. No entanto, Kaido era o brabo, era o lendário. Será que se a gente subir o nível de poder muito, a gente não vai ter um Imu-sama com uma fruta absurda, com poderes absurdos, mas mesmo assim sendo superado por um Barba Negra acima dele, que controla todo o governo mundial, que obtém
toda a escuridão tematicamente tá aí. Pra mim, esse é o principal palpite. Ele vai querer usar o Jay Garcia Saturno pra fazer uma troca. De maneira tangível, o que ele quer? Ele quer um assento no Reverie agora. Ele quer transformar a Ilha Ratinoso, a Ilha Pirata, em um território como se fosse um reino, como se fosse Alabasta, como se fosse Ilha dos Tritões, um reino reconhecido pelo governo mundial. Se ele fizer isso, ele vai estar lá num possível próximo Reverie, ou enfim, ele talvez tenha acesso a Marijoa, talvez ele tenha acesso ao Castelo de Pangaea, alguma coisa ele quer. Por que eu tô falando isso? Porque ele pegou o Colby primeiro e depois o Garp justamente para oferecer isso. Então ele tá querendo fazer esse acordo do mesmo jeito que ele fez com o Ace lá em Marineford pra virar Shichibukai, pra ter acesso a Impel Down, pra pegar a tripulação do level 6, pra virar Yonkou, pra matar o Barba Branca. Vocês estão entendendo como é que o Barba Negra funciona? Ele tá fazendo tudo de novo. Passo a passo, ele tem um plano além. E eu acho que entrar no Castelo de Pangaea, Marijoa, é o primeiro passo. É um passo inicial que ele vai usar a identidade de Garcia pra fazer. O Barba Negra tá finalmente começando a se mover de maneira palpável, tangível no mangá, e a gente tá assistindo. E isso vai ser o hype que vai tornar ele o vilão final de One Piece. Guia Underline Tomás 1, 2, 3, 4. Chapéus, há uma possibilidade dos revolucionários aparecerem em Egghead? Ponto, meu amigo. Dragon e ponto são sinônimos no momento. Calma, não tô bullyingando nada. Vou falar a verdade pra vocês. O Dragon tá esperando os Cavaleiros Sagrados se moverem. Ele já falou explicitamente que no momento que eles se moverem, as coisas vão mudar. O que eu acho? Figarland Garling, não é o Shanks, calma. Figarland Garling, o pai do Shanks, tá querendo arrumar treta. Por quê? Ele matou o Sam Miosgard, que foi o cara que protegeu a Shirahoshi do San Carlos. E aí quem mais bateu no San Carlos? O Don Sai e o Léo, dois comandantes da grande frota do Chapéu de Palha, a grande frota do Luffy. Ou seja, Figarland Garling pode pegar os seus subordinados, Cavaleiros Sagrados, e ir atrás dos comandantes de frota. Quem é o comandante de frota? Bartolomeu. O que o Bartolomeu tá fazendo? Destruindo a bandeira do Shanks e um território dele. O que o Shanks vai fazer? Vai lá enfiar porrada no Bartolomeu. Quem vai se cruzar nessa treta? Shanks e Garling vão se cruzar nessa treta com o Bartolomeu, sendo que o Shanks vai ver que o Bartolomeu é fanboy do Luffy. Qual vai ser a reação dele? E mais, Dragon vai se envolver nessa história porque os Cavaleiros Sagrados vão se mover. Se eles se moverem, talvez Marijoa fique ainda mais exposta. Se eles se moverem, talvez alguma missão de infiltração nova aconteça. Ou se eles moverem, talvez aconteça finalmente o cerco de Marijoa. Você viu aqui primeiro. Vai ter um cerco em Marijoa. Tudo indica isso no mangá. Eu vou aprofundar depois, mas por enquanto é isso. Keanu Reeves. Tecnicamente, o Colby pediu demissão, por isso não é mais promovido. O Colby tá meio terceirizado na Marinha, sabe? O status jurídico do Colby é meio terceirizado. Por quê? Porque tem os CLTs, tipo o Kizaru, que defendem muito os benefícios, tem férias remunerada, tem 30 dias, tem hora extra, tem almoço, jantar, tem transporte, tem muita coisa, tem muito benefício na Marinha, aposentadoria, FGTS, enfim. No entanto, o Colby, Garp e D.S. Drake são pessoas mais liberais. Eles estão lá pra trabalhar da maneira que eles querem trabalhar. Então não precisa de benefícios. Eu sou uma espécie de um PJ, um terceirizado. Os caras assinam ali e falam, não, beleza, faz, não fez, demitido, tchau. E até por isso eles conseguem entrar em missões mais perigosas. Eles não estão representando a Marinha da mesma maneira que um almirante ou que um vice-almirante lá do core da Marinha tá. A Sword pode agir livremente porque ela pode ser cortada muito facilmente também. Então acho que justamente por isso o Colby não tá demitido, ele tá meio à parte da organização, seguindo o próprio caminho. Isso tudo indica que no futuro a Sword vai deixar de ser simplesmente essa espada, né, essa arma na mão da Marinha, e vai virar um dos pilares. Talvez botar a espada na bainha seja a grande metáfora do que vai acontecer. Provavelmente não, porque essa metáfora é horrível. The Roppels. Uruji, como o último dos supernovas a ser desenvolvido, pode ter algum destaque no arco seguinte? Todo, cara. Share the Uruji comigo, vem! Olha só, Uruji é um Birkan, ele tem as asas lá dos povos dos céus. E qual arco tá cada dia mais importante para o legado de One Piece? Skypiea. Lá a gente vê as questões sobre o Vurf, lá a gente vê as questões sobre os povos antigos, lá a gente vê até coisas sobre Nika, o deus do sol. Então, pensa comigo, se Skypiea tá cada vez mais importante e o próximo arco é Elbaf, o arco dos gigantes, o arco que tem o Homem da Cicatriz das Chamas, o arco que tem o território do Shanks, o arco que tem todo o conhecimento da Biblioteca Secreta de Ohara, que os pesquisadores conseguiram salvar jogando no lago no dia do Buster Call. Será que
nesse arco, que tudo indica o Uruj vai aparecer, não vai ter tretas absurdas envolvendo Nika, envolvendo Skypiea, envolvendo Ilha do Céu, envolvendo Yggdrasil, a grande árvore que os nórdicos acreditavam conter todas as dimensões, todos os mundos. Cara, tem muita coisa insana pra acontecer. E se Bonnie recebeu agora um foco maravilhoso, incrível, ela foi o pilar do arco de muitas maneiras, a principal coadjuvante junto com Kuma, me responde, o Uruj não tem essa oportunidade? O Uruj não tem esse calibre? Ou o Uruj vai ser uma espécie de um Basil Hawkins, ali um capanguinha, um Diaz Drake, o seu arco aqui à esquerda, um Kid... Não, eu quero o Uruj no ápice. Eu sou fã do Uruj há anos e finalmente os humilhados serão exaltados. Pedrox, até o final de One Piece, os Mugiwaras vão aprender Haki? Brook, Nami, Robin, Frank e Chopper? Eu tô achando que o Frank já aprendeu, eu comentei isso no review, na live eu fiquei meio assim, mas tô achando que sim. E aí o resto... Cara, acho que sim, sabia? Eu acho que até o final da obra, eu vou cravar aqui, acho que até o final da obra todos vão ter Haki. No entanto, eu me importo pouco com isso, sinceramente. Eu entendo a logística do nível de poder e tal, pra ser uma tripulação de Yonkou, mas eu acho que eles nunca foram personagens queridos pra gente porque eles são grandes lutadores ou lutadores super relevantes. Isso sempre foi um bônus pra mim nos personagens que narrativamente são perfeitos, são maravilhosos. Então, eu acho que até o final sim todos vão ter, mas eu não ligo tanto, pra ser bem sincero. Elifas Underline Alves. Primeiro ele mandou uma pergunta falando que ele começou a assistir One Piece aos 38 anos de idade. Cara, relaxa, nunca é tarde demais. Mas ele me falou que ele queria apresentar pro filho dele de 3 anos. Eu não sou pedagogo, não sou pai, cada um cuida do jeito que quiser. No entanto, assim, se dá uns 8 anos de idade, uns 10 aninhos, espera um pouquinho, porque o primeiro contato dele vai ser importante. Então, claro, você sempre pode mostrar uma parada, fazer uma brincadeira, brincar de pirata, brincar de Luffy, fazer esse lado lúdico incrível de One Piece, contar histórias, mas ao mesmo tempo eu não sei se o primeiro contato tão novo seria bacana, mas eu entendo a vontade, né? A vontade é compartilhar com as pessoas que a gente mais ama e o filhinho, né? Com certeza tudo de bom. Então, um abração pra você e pro seu filho e é isso. Assim, eu sou suspeito porque desde criança eu sempre quis ver coisas que não poderiam. Então, eu vi que o Bill bem novinho, que tem muito sangue, eu via filme de terror, O Hospedeiro, vários filmes bizarros eu vi desde criança, mas eu acho que é isso, se a criança tem maturidade pra entender que é ficção e não assusta, não traumatiza e tal, cada um sabe o filho que tem, é importante pesar, porque no final das contas a decisão é do pai. E da mãe, claro. Ou dos tutores legais. Samuel Senhor Eli. E se os Goroseis realmente foram companheiros de Joy Boy, mas tiveram seus corações trocados? Samuel, você tá cozinhando? Alguém deixou o Samuel cozinhar? Cara, pensando nessa possibilidade, dá pra fazer uma viagem insana. Por quê? A gente sabe que o Imu não era do mal, originalmente. Ou a gente tem essa impressão, pelo menos. Porque se 20 reinos se uniram para lutar contra o reino antigo, talvez tenha ali uma intenção nobre inicialmente. Até porque a Nefertari Lily parecia ser uma aliada do Imu inicialmente. E a gente sabe que os Nefertari, historicamente, são pessoas do bem, são pessoas bacanas. Então não dá pra imaginar que a Lily, que depois acabou traindo ele, tivesse sido simplesmente enganada. Talvez ele tivesse sido corrompido. Talvez algum poder absoluto corrompeu o Imu e ele se tornou o que ele se tornou. No entanto, os Gorosei parecem ser produtos do Imu de certa maneira, né? Eles são velhos, mas eu não sei. Se eles forem companheiros de Joy Boy, eu acho que a gente vai descobrir com a reação do Emeth, do robô gigante, a eles agora, com o combate e tal. Não tenho essa impressão. Acho que pelo contrário, acho que eles vão ser inimigos eternos de Joy Boy. Mas a Op Op no Mi pode ter poderes secretos absurdos. A gente sabe sobre cirurgia perene porque o do Flamengo falou, mas se tiver mais coisa. O despertar da Op Op no Mi, o Krum, talvez não seja o despertar completo dela, ou talvez tenha novas camadas. Tem frutos que a gente não faz ideia do que são originalmente, porque a gente não entende o reino antigo, a gente não entende a verdadeira natureza das frutas, mesmo com o Vegapunk explicando, mesmo com as pesquisas. Eu acho que é simplesmente impossível no momento atual entender sem todas as peças do quebra-cabeça, juntando com o Laugh Tale, juntando com os Poneglyphs, juntando com todo o conhecimento perdido do reino antigo. Dito isso tudo, amigo, aí seria viagem insana. Eu acho que dá pra mudar de personalidade sim, mas teria um poder muito brutal, eu não sei. Mas eu achei interessante, de verdade, achei interessante. Underline Rodrigo, Underline Monte. Pra vocês até o momento, quem são os 3 MVPs do arco de Egghead e os 3 que mais decepcionaram? Tá, vamos lá. Pum, MVP número 1, Bonnie. Pum, MVP número 2, Kuma. Pum, MVP número 3,
Luffy do Chapéu de Palha lutando o mais livre que dá. Esse é o meu top 3 com certeza no momento. Esses 3 personagens foram absurdos em Egghead, sensacionais, espetaculares. Eu poderia até tirar o Luffy e botar o Vegapunk. O Vegapunk também foi maravilhoso, eu amei o Vegapunk, os satélites. Na verdade bota Luffy e Vegapunk empatados. Agora, 3 que decepcionaram pra mim, não no sentido narrativo, tá? Mas no sentido pessoal, eu fiquei decepcionado com o Kizaru. Eu queria que ele virasse a casaca, eu queria que ele ajudasse o Luffy e tal, mas ele realmente matou o Vegapunk com o laser, ele realmente até o final foi um obstáculo, por mais que ele fosse muito conflitado. Então, eu gostei muito da narrativa, mas eu fiquei triste que o personagem não mudou a casaca, mas ele foi uma espécie de decepção, dessa maneira. Nesse ângulo, tá? Decepção 2, essa é polêmica. Não quero que me levem a mal, pelo amor de Deus, mas eu vou falar o que tá no meu coração. O Zoro me decepcionou um pouco. Por quê? Não é porque o Zoro não lutou bem, não foi relevante e tal, não é isso. Eu achei que teve pouco Zoro, e quando teve Zoro, não foi tão marcante. Pensa em Wano, pensa no quão épico, quão histórico é cada aparição do Zoro em Wano. Até as jornadas dele como samurai solitário são sensacionais. Mas Egghead eu senti que ele ficou relegado a meio que um quebra-mola. Quando tinha algum combate, o Zoro aparecia, mas ele só segurava os caras. Segura o S-Hawk, segura o Kaku, segura o Lute. E mesmo quando ele ganhou do Lute, eu não senti aquele clímax, eu não senti aquele hype. Foi uma luta que tava todo mundo já se movendo de uma maneira absurda, e aí atrasado o Zoro, e aí quando ele finalmente termina, com a ajuda do Jinbe, né, de certo lado ali, você não fica com aquele sentimento de caraca, Zoro sola. Então eu acho que o Oda segurou um pouco o hype do Zoro nesse arco, e eu acho que ele foi uma decepção por tudo que ele já entregou. O patamar de cobrança com o Zoro é muito alto. Eu acho que nesse aspecto o Zoro decepcionou um pouco. E essa é prematura, mas por enquanto o robô gigante Emeth ainda está decepcionando. Ele pode deixar de decepcionar? Eu quero amanhã que ele pare de decepcionar. Mas por enquanto, prometeu, não entregou. Mas com o primeiro cruzado na cara do Fenshi, já tá começando a entregar. Se explanar em 4K, o governo mundial e o Gorosei com as memórias da guerra e confirmar minha teoria, por motivos nada pessoais, eu vou achar o maior da saga. Mas, por enquanto, essa é a minha lista. Nayana.Medeiros. Quais teorias caíram por terra depois do último SBS? Surgiu alguma? Pô, excelente pergunta, Nayana. Eu acho que uma teoria que caiu por terra inicialmente é que o Fujitora não é um espadachim relevante. Para você ser um espadachim que tem uma das 12 maiores lâminas da história do mangá, você tem que ser um mestre espadachim. Muita gente achava, inclusive eu, já opinei dessa maneira muitas vezes, que o Fujitora não era um verdadeiro espadachim de alto nível. Na verdade, o Fujitora era alguém que canalizava os poderes da fruta na espada. Mas agora não. Agora eu acho que o nível de poder do Fujitora subiu muito. Ele deve ser um espadachim de calibre altíssimo, talvez um dos maiores da história da obra. E claro, mesmo sendo cego, segue a temática dele, né? O homem que não enxerga, mas que vê tudo, que vê a verdade. E eu acho que por isso Fujitora certamente mudou de patamar. Outra coisa interessante, o Hanafuda, o Shichibukai que o Ace derrotou, cara, 2 teorias maneiras. Uma teoria é que ele é o homem da cicatriz das chamas, né? Óbvio, depois de ser derrotado pelo usuário da Mera no Mi, você pode se tornar o homem da cicatriz das chamas, eu acho isso um pouco viajado. Mas outra boa é que o Oda escreveu sobre ele no SBS agora, porque começaram as gravações da segunda temporada do live action da Netflix, igualzinho mostraram o Zoro derrotando o Mr. Seven lá no primeiro episódio, no live action, vão mostrar o Ace derrotando o Hanafuda quando ele aparecer no live action, porque vai ser canon e vai ser uma coisa que condiz com a timeline do live action da série na introdução do Ace, que vai vir na próxima temporada, em Alabasta ou antes, quando mostrarem ele. Então, hype absoluto pra o que vem por aí. Esse SBS foi suculento. Tem mais teoria, né? Teoria da mãe do Luffy sobre a Gloriosa e as filhas. Tem outras coisas interessantes que surgiram, mas vamos ter um tempo aí pra digerir e estabelecer as informações, porque os SBS estão cada vez melhores. Tá incrível. Teixeira William. Há alguma possibilidade de que o Oro Jackson retorne como navio de uma divisão do Luffy? Cara, tu cozinhou. Isso seria muito hype. Agora, onde é que tá o Oro Jackson? Onde guardaram o Oro Jackson? Quem é que vai navegar o Oro Jackson? Essas perguntas aí são muito duras. Só se o Luffy tivesse uma frota de ex-tripulantes do Roger, uma galera, o Master do Roger, não dá. Eu acho que seria épico, mas
parte da temática também é sobre o fim das aventuras, né? E o Oro Jackson acho que navegou tudo que ele tinha pra navegar. Você não pega alguém que ganhou tudo que tinha pra ganhar e joga de novo e fala, vamos viver de novo e tal. É difícil, não é a mesma coisa. Então eu acho que por isso o Oro Jackson nunca seria um navio do Luffy, da Grande Frota, Chapéu de Palha. Mas, porra, ver ele navegando no mangá, nossa, eu ia achar muito hype. No flashback do Roger foi absurdo, mas imagina, seria muito hype. Galera, é isso, esse foi o Chapéu de Palha. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, comenta alguma coisa. Se quiser, vira membro. Melhores amigos do Instagram tem preferência pra mandar resposta. Eu vou fazer isso sempre agora. E é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto? Mengão malvadão. Se o Brasil perdeu da Colômbia, top, porque aí o Flamengo-Uruguai pode eliminar o Brasil. Ou melhor ainda, o Brasil pode eliminar, né, os 5 titulares. É isso? 5 titulares do Flamengo? 4 titulares do Flamengo que estão no Uruguai jogando? Pô, pode devolver, por favor, meus jogadores? Ah, é líder, é bilionário. É isso. É isso aí mesmo. Segue o líder. É líder com menos 5 titulares, pô. E aí? E o Cebolinha, menos 6, né? E aí? Vão fazer a recuperação financeira? Vão jogar vários anos com Paulinho Ratatá, com Luiz Antônio Processinho, com Gabriel Caminho das Índias, com essa galera? Não vão, pô. Não vão. Então tudo bem. Então tudo certo. Um beijo.